Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer aqui a nossa primeira live de pregação. Fizemos uma hoje pela manhã de oração, que foi uma bênção. Teve uma boa participação. Eu vou continuar fazendo a oração às 6 horas, 6:30 da manhã. Vou fazer uma campanha de 7 dias, depois vou fazer talvez mais 7 e depois 21 dias. E sejam todos bem-vindos, um feliz sábado. Eu vou falar aqui sobre quando a última trombeta tocar. Já fiz lives falando sobre a última trombeta, mas eu vou fazer aqui mais uma vez, quando a última trombeta tocar. O que é que vai acontecer, né? Evangelista entrou. Seu nome é evangelista ou você é evangelista? Aqui, ó, a capa da nossa pesquisa. Bom dia para todos. Compartilhem com outras pessoas, muito obrigado. A live de manhã tinha um número, acho que 600 e poucas pessoas, 649, alguma coisa assim. Uma live de oração muito boa. Houve muita participação. E eu pediria que vocês, ao comentassem dentro assim do assunto da live. Ainda tem pessoas que não sabem se localizar em público. Hoje pela manhã, alguém falou algo que realmente não deveria ter falado, porém eu ignoro e não estou aqui para discutir com ninguém. Queridos, a Bíblia revela que a história da humanidade caminha para um momento culminante determinado por Deus. Entre os sinais proféticos mais solenes descritos nas escrituras está o toque da última trombeta, que é um evento profundamente ligado ao retorno de Cristo, a ressurreição dos mortos e a ressurreição dos salvos. Desde o Antigo Testamento, as trombetas possuíam um significado espiritual muito importante. Eram usadas para convocar o povo, anunciar guerras, proclamar festas, uma dimensão ainda maior, apontando para o momento glorioso em que Deus intervirá definitivamente na história humana. E o apóstolo Paulo de Tarso, ensina que quando a última trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos serão transformados e ninguém vai subir primeiro que o outro. Subirão todos juntos a encontrar o Senhor nos ares. Isso fala do arrebatamento da igreja. E esse acontecimento marca o triunfo da vida sobre a morte e o cumprimento das promessas eternas de Deus. Assim, estudar o significado da última trombeta não é apenas analisar profecias, mas compreender a esperança cristã, a vitória final de Cristo e o destino glorioso daqueles que permanecem fiéis. Vejamos aqui o significado das trombetas na Bíblia. Há trombetas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as trombetas eram instrumentos sagrados usados em diversas situações: convocação do povo de Deus para a assembleia, para a reunião, avisos de guerra, celebrações religiosas e manifestação da presença divina. Um exemplo marcante aparece quando Deus se manifesta a Moisés no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, versículo 16. Houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido de trombeta muito forte. Lindo, né?
maravilhoso, fenomenal, glorioso. Isso é top. Eu já tive o privilégio de ter revelações ouvindo toques de trombetas. Uma vez eu tive uma revelação, o céu se abriu, eu olhava, eu estava em uma rua à noite, uma rua deserta, e de repente o céu, olhava para o céu, estava aquele céu lindo, maravilhoso, mas de repente escurecia e nuvens se movimentavam, e aí eu escutava o toque de trombetas. Ecoava a terra, nisso o céu se abria e milhares e milhares e milhares de anjos apareciam. Uau, que maravilha, que coisa linda, que coisa extasiante. Eu só estou contando o início da revelação. Eu tive essa sensação maravilhosa. E não foi uma nem duas vezes que eu tive esse tipo de revelação muito grande. Então a trombeta indicava a manifestação da majestade de Deus. Falando em majestade de Deus, ontem eu fiz uma live falando sobre a grandeza, a grandiosidade, a opulência, a majestade do Senhor, explicando sobre as galáxias, sobre os planetas, sobre as estrelas, sobre a Terra, sobre o Sol. Foi top, foi muito bom. Vejamos trombetas na festa de Israel. Uma das festas mais importantes de Israel era a festa das trombetas, anunciada no calendário judaico, Levítico capítulo 23, versículo 24. No 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas. Essa festa simbolizava um chamado ao arrependimento e preparação espiritual. Eu estou apenas pincelando aqui, ok? A última trombeta no Novo Testamento. No Novo Testamento, a última trombeta está ligada à volta de Cristo, porque são 7 trombetas. Isso está bem claro no livro de Apocalipse. E a revelação dada ao apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 52, Paulo escreve: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Nesse momento acontecerão 3 coisas super importantes, que é a ressurreição dos mortos em Cristo, daqueles que morreram em Cristo, a transformação dos crentes vivos e a vitória final sobre a morte. Aí eu tenho aqui também a trombeta na volta de Cristo. Também encontramos essa revelação nas palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, no versículo 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Esses escolhidos aqui, pessoal, ele não está falando de pessoas que congregam na Assembleia, na Presbiteriana, da Batista, não. Ele está falando daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque pertencer a uma congregação, a uma denominação, qualquer um pertence. O problema é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ter uma credencial de pastor e pregar bonito, qualquer um prega, sendo esta pessoa uma pessoa preparada, uma pessoa estudada, ela vai pregar. Mas o que é importante é termos o nosso nome escrito no livro da vida. A trombeta anuncia o grande ajuntamento dos salvos. A trombeta no arrebatamento é outro texto importante, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E nesse momento ocorrerão 3 manifestações super importantes. A voz do comando do Senhor, a voz do arcanjo, e o toque da trombeta divina. Então acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo. Aí teremos aí, no momento da transformação dos salvos, quando a última trombeta tocar, os crentes receberão corpos glorificados.
1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso significa corpo imortal, corpo glorificado, corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Em parte, aí eu concordo contigo, em parte, ok? Que é melhor servir a Deus em casa sendo desigrejado. Tem muitos desigrejados, né? Mas não vamos entrar aqui nesse detalhe. Porém, você não está errado. Mas precisamos servir a Deus. O importante é servir a Deus, ok? Muito obrigado aí pela sua fala. A vitória é sobre a morte. Logo após falar da última trombeta, Paulo ele declara uma das maiores vitórias da fé cristã. Tragada foi a morte pela vitória. A morte deixará de ter poder sobre os salvos. Vejamos aqui o significado da última trombeta. A última trombeta, queridos, representa o cumprimento das promessas de Deus. A ressurreição dos justos, o arrebatamento da igreja e a transformação dos crentes, o início da eternidade. E esse ensino ele traz importantes reflexões para a nossa vida cristã. Primeiro, a vigilância espiritual. Jesus ensinou que nós devemos vigiar constantemente, a todo instante, a todo momento, nos policiando, tendo cuidado com a nossa vida espiritual. Vida de santidade. A esperança da volta de Cristo nos chama a uma vida de pureza. Você pode me perguntar, mas nós somos puros 100%? Não, não somos. Nós somos salvos pela misericórdia do Senhor, ok? Você é salvo pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui falando porque Deus é bom o tempo todo. Eu não sou bonzinho. Eu não sou perfeito. Isso é dom de Deus, que o irmão está dizendo aí. Deixa eu ver se eu vejo o seu nome direito, que eu não estou enxergando direito não, tá? Eu estou operado. Esnando. Isso é dom de Deus, sim, querido, é dom de Deus. Que bom que você está nos acompanhando, comentando aí, né? Ok? Isso é graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Infelizmente, existem pessoas que batem no peito e batem o pé no chão, se considerando o bambambam, o gostosão do pedaço, proibindo isso, proibindo aquilo, porque não usa camiseta, porque não usa uma regata, porque não usa uma bermuda, né? Só usa calça social, paletó, gravata. Gente, isso não é santidade, não. Isso nunca foi santidade. Sabe o que você deveria fazer, aqueles que pensam assim? Vestir-se igual o povo de Israel, com aquelas túnicas, com aquelas batas, com aqueles vestidos. Me compreendem? Ah, não, fulano não está de paletó e gravata, ele não tem nenhuma oportunidade. Uma hora eu vou falar sobre isso mais. Nós precisamos de uma vida de santidade, né? Consolação. A última trombeta traz esperança para aqueles que perderam entes queridos em Cristo. E o toque da última trombeta será um dos acontecimentos mais gloriosos da história da redenção. Nesse momento o céu se abrirá, Cristo se manifestará em glória e os mortos ressuscitarão e os salvos serão transformados. Aquilo que hoje é esperança se tornará realidade. A morte será vencida, o sofrimento cessará e o povo de Deus entrará na plenitude da eternidade. Portanto, o ensino sobre a última trombeta não deve gerar medo, mas esperança, vigilância, fidelidade. Concordo plenamente contigo, querido. Você é de onde? Atualmente a fé das pessoas esfriou muito, claro, e é o cumprimento da Bíblia, né? Que o amor de muitos esfriará, o amor de quase todos esfriará, né?
E como declarou o apóstolo Paulo, portanto, sede firmes e constantes. Alagoas, conheço Maceió. Eu sou de Recife, eu moro em Valparaíso, interior de São Paulo. A trombeta, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A trombeta ainda não tocou, meu querido, minha querida, mas o dia se aproxima e quando ele soar, a promessa de Deus se cumprirá. Você me compreende? Você entende? Se você não entende completamente, peça a Deus orientação, que você vai entender, ok? Tranquilo? Quando a última trombeta tocar, o que acontecerá na terra? A Bíblia ensina que o toque da última trombeta marcará um dos momentos mais decisivos da história da humanidade. E esse evento está ligado justamente à manifestação gloriosa de Jesus Cristo e ao cumprimento final das promessas de Deus. E o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A partir das Escrituras, nós podemos entender alguns acontecimentos que ocorrerão, que acontecerão. Primeiro, a ressurreição dos mortos, que nós já falamos aqui, dos mortos em Cristo. O primeiro acontecimento será a ressurreição dos mortos daqueles que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso significa que todos os fiéis que morreram ao longo da história voltarão à vida com corpos glorificados, corpos incorruptíveis. E a transformação dos crentes que estão vivos. Após a ressurreição, aqueles que estiverem vivos e pertencem a Cristo serão transformados instantaneamente. E a Bíblia explica que o corpo mortal será o quê? Será transformado, será transformado em um corpo incorruptível, em um corpo glorioso. Isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. Aí nós temos aí o arrebatamento da igreja. Depois da ressurreição e transformação, ocorrerá o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, declara, capítulo 4, versículo 17, declara, todos nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E esse evento é conhecido como o arrebatamento da igreja. Grande impacto espiritual acontecerá na terra. Com a retirada da igreja fiel da terra, haverá grande confusão mundial, abalo espiritual e social, mais do que está acontecendo agora, mudanças profundas na história da humanidade. Muitos perceberão que as profecias bíblicas estavam se cumprindo. Vejamos aqui o início dos eventos finais na história. Após esse evento, a Bíblia descreve um período profético conhecido como Grande Tribulação, revelado no livro do Apocalipse. Nesse período, ocorrerão julgamentos divinos, grandes sinais na terra, conflitos espirituais e mundiais. A vitória final de Cristo, o toque da última trombeta, também anuncia que a história está chegando ao seu clímax. No final de todas as coisas, Cristo estabelecerá o seu reino. O mal será derrotado e a justiça de Deus prevalecerá. A maior esperança dos cristãos para aqueles que acreditam, para aqueles que vivem uma vida na presença do Senhor, procuram viver, a última trombeta não é motivo de medo, mas de esperança. Ela representa o fim da morte, o fim do sofrimento, o início da eternidade com Deus.
Portanto, vejamos aqui um resumo do que acontecerá quando a última trombeta tocar: ressurreição dos mortos em Cristo, transformação dos crentes vivos, arrebatamento da igreja, grande impacto na terra, início dos eventos finais proféticos. E a mensagem da última trombeta é um chamado à vigilância, como ensinou Jesus Cristo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. A trombeta ainda não tocou, mas a promessa permanece viva nas Escrituras. E nós temos esta grande promessa do reino de Cristo, né? O reinado de Cristo, do Senhor Jesus implantado. É um assunto top, é um assunto maravilhoso, é um assunto fenomenal. Me desculpem porque eu sou professor, e o professor ele gosta sempre de estar repetindo para que o aluno ele possa compreender, para que ele possa entender as verdades, né? Eu sou professor de inglês e de língua portuguesa, no momento eu estou aposentado, mas também sou professor de todas as matérias teológicas. Tenho especialização, tenho PhD em História da Igreja. A Bíblia ensina que haverá um momento em que Cristo estabelecerá o seu reino na terra. Esse evento está ligado às profecias do fim dos tempos e é conhecido na teologia como o reino milenar de Cristo, descrito no livro de Apocalipse. Esse reinado representa o cumprimento das promessas de Deus feitas aos profetas e ao povo de Deus. A volta gloriosa de Cristo, né? Antes de estabelecer seu reino, Cristo voltará em glória. Mateus 24, 30 declara: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Nesse momento, Jesus voltará não como servo, mas como rei e juiz das nações. Vejamos aqui a derrota do mal. Quando Cristo retornar, as forças do mal serão destruídas, serão derrotadas. E o livro de Apocalipse ensina que o mal será julgado, a injustiça será confrontada e o inimigo será limitado em sua atuação. Isso abrirá caminho para o estabelecimento do reino de justiça, que é o reino milenar. E a Bíblia afirma que Cristo reinará na terra por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e declara: e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Algumas correntes teológicas que explicam que o milênio será no céu, mas não vamos estar falando sobre isso aqui nesse momento. Durante esse período haverá paz entre as nações, a justiça governará a terra e Cristo será reconhecido como rei. É o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Muitos profetas falaram desse reino, como Isaías, capítulo 9, versículo 6 ao 7, diz: o governo está sobre os seus ombros e o seu reino não terá fim. Daniel, ele também profetizou: o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Daniel, capítulo 3, e o versículo 44. Essas profecias apontam para o domínio universal de Cristo. Vejamos as características do reino de Cristo. Durante o reinado de Cristo, na terra haverá justiça. Cristo governará com perfeita justiça. Paz. As guerras cessarão. Conhecimento de Deus, a humanidade conhecerá profundamente a Deus. Isaías capítulo 11, versículo 9 declara: a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Muito obrigado aí quem está entrando, muito obrigado pelos coraçõezinhos aí. Que Deus ajude e que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos falando sobre a última trombeta. Cristo será o Rei Supremo. O reino de Cristo será diferente de todos os reinos humanos. Ele será o Rei das nações, juiz justo, governante de paz, como declara Paulo escrevendo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10, ao nome de Jesus se dobrará
todo joelho. E a esperança final dos cristãos. O reinado de Cristo na terra representa a restauração da criação e o cumprimento do plano de Deus para a humanidade. Esse reino aponta para a eternidade futura, quando Deus fará novos céus e nova terra, conforme revelado no livro de Apocalipse. E o reinado de Cristo na terra incluirá a volta gloriosa de Cristo, a derrota das forças do mal, o reino milenar de justiça e paz, o cumprimento das profecias bíblicas e a preparação para a eternidade. A mensagem central é que Cristo não apenas voltará, ele reinará. Como declarou Jesus Cristo, venha o teu reino. Mateus capítulo 6 e o versículo 10. Esse será o grande dia em que o governo de Deus será plenamente estabelecido na terra. Vamos falar aqui um pouco sobre os novos céus e nova terra. Eu não peguei água, minha boca está seca aqui. Vejam, a trombeta tocará, né? Vai acontecer tudo isso aí, o reino de Cristo. Aí nós temos agora o quê? A mensagem central aqui é o toque da última trombeta, mas eu estou terminando e falando sobre os novos céus e a nova terra. E a promessa de novos céus e nova terra é uma das maiores esperanças reveladas nas Escrituras. Ela aponta para a restauração final de toda a criação, quando Deus removerá completamente o universo e renovará completamente o universo e estabelecerá uma realidade eterna de justiça, paz e comunhão com Ele. Novos céus por quê? A origem do pecado começou lá no céu, ok? E continuou na terra. E a Bíblia diz que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, né? Aí nós temos essa promessa que aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a promessa profética, o profeta Isaías anunciou essa esperança séculos antes da vinda de Cristo. Isaías capítulo 65, o versículo 17 declara: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Essa profecia mostra que Deus tem um plano de renovação total da criação. Aí nós vemos a revelação aí no Novo Testamento. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos que vocês estão colocando. Só um momento aqui, pessoal, deixa eu pegar uma água aqui, ainda que esteja quente, mas está aqui mais perto. Que eu encho essa garrafa d'água para tomar durante a madrugada, quando eu acordo durante a noite. Aí eu não coloquei um copo, desculpe, eu peguei esse recipiente aqui, tá? Muito obrigado a quem está entrando aí. Compartilhe aí com outras pessoas. Aí nós temos a revelação no Novo Testamento. No Novo Testamento, essa promessa é confirmada pelo apóstolo João no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 diz: e vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso significa que Deus criará uma realidade completamente renovada. Aí nós temos aí o fim do sofrimento, uma das características mais semelhantes, ou seja, desculpem, mais maravilhosas do novo céu e nova terra, é que todo o sofrimento desaparecerá. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, afirma: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Portanto, não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá tristeza. Deus habitará com o seu povo. A maior bênção dessa nova realidade será a presença direta de Deus com o seu povo, com a humanidade. Apocalipse capítulo 21, 3 declara:
Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Que maravilha, né? Isso significa que a comunhão perfeita entre Deus e o ser humano será restaurada. Aí nós temos aí a Nova Jerusalém. Nesse novo mundo descerá a gloriosa cidade chamada Nova Jerusalém. Vejam, não é essa Jerusalém que existe hoje, mas é a Nova Jerusalém. E Apocalipse 21 descreve essa cidade como um lugar de glória, um lugar de pureza, um lugar da presença divina. E ela representa a morada eterna dos salvos. É um mundo restaurado, novos céus e nova terra. A criação será restaurada. Concordo completamente que todas as religiões são culturais, compreendo perfeitamente. Mas eu quero dizer aí, meu querido, muito obrigado, Jair Pedroso, muito obrigado. Eu quero dizer para você que aqui eu não prego, vocês nunca vão ver eu pregando a placa de uma igreja. Eu frequento uma igreja, ok? Porém, eu nunca preguei, nunca irei pregar a placa de denominação. Tranquilo? Todas as religiões, aqui abrindo parênteses no teu comentário, todas as religiões são culturais, têm a sua forma de doutrina, têm a sua forma de compreender, e um outro momento, eu já fiz lives falando sobre isso, mas eu poderei fazer outras também. Tranquilo? Muito obrigado, querido. Você é de onde, Gilmar? Muito obrigado pelo teu comentário, ok? Então teremos um mundo restaurado, novos céus e nova terra, a criação será restaurada, a justiça prevalecerá, haverá paz eterna e o pecado não existirá mais. E a esperança cristã, o apóstolo Paulo também, o apóstolo Pedro, tranquilo, tá? Mas o evangelho não é uma religião, tá? Jesus, ele não pregou uma religião. Mas nós podemos falar isso em outro momento. Porém, tranquilo. Muito obrigado, querido, mais uma vez, tá? Muito obrigado. O apóstolo Pedro, ele também falou dessa promessa. Segundo Pedro 3:3 declara: nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E essa realmente é a esperança final da fé cristã. Novos céus e nova terra representam o destino final do povo de Deus. Após todos os julgamentos e eventos proféticos, Deus renovará completamente a criação e estabelecerá uma eternidade de paz, justiça e alegria. Outras pessoas podem comentar aí também, tá, gente? Deus habita com seu povo, o mal não existe mais e a vida eterna se manifestará plenamente. E nesse lugar o reino de Cristo será eterno. A promessa de novos céus e nova terra nos lembra que a história não termina no caos, mas com a restauração perfeita de Deus. Por isso a Bíblia termina com a esperança gloriosa, certamente cedo venho. Apocalipse 22:20, guarda o que tens, né? Para ninguém tome a tua coroa. E por que haverá novos céus? Por que será, né? Vamos aqui responder essa pergunta. Por que haverá novos céus? Eu comecei falando sobre a última trombeta. Estou terminando, ok? A Bíblia ensina que a Bíblia criará novos céus e nova terra porque a criação atual foi afetada pelo pecado e permitirá a purificação e a renovação, né? Precisará ser purificada, precisará ser renovada para a eternidade. E essa promessa aparece claramente nas Escrituras e revela o plano final de Deus para restaurar todas as coisas. A criação foi afetada pelo pecado. Quando o pecado entrou no mundo, que a origem do pecado foi no céu, não afetou apenas a humanidade, mas toda a criação. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8:22, diz: toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
Isso significa que o universo atual está marcado por corrupção, sofrimento, morte. Por isso, Deus promete nova criação, restauração. 1.400 coraçõezinhos aí, obrigado. O céu atual será renovado e a Bíblia afirma que o céu e a terra atuais passarão por uma transformação. O apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Isso indica que Deus criará um universo purificado, onde o pecado não existirá mais. O universo atual será purificado em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Sim, tranquilo, quem segue os evangelhos é evangélico. Tranquilo, querido. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, é dito que os céus passarão por uma purificação. Isso não significa que Deus perdeu o controle da criação, mas que ele renovará completamente para um estado perfeito. Assim como Deus, na realidade, ele renovou a humanidade através de Jesus, trouxe a redenção, trouxe a justificação, ele também renovará a criação. O lugar da justiça perfeita. Nos novos céus e nova terra, haverá algo que o mundo atual não possui plenamente, que é justamente a justiça perfeita. Glória a Deus por essa maravilhosa salvação, por essa tão grande salvação, né, querido? Aí o livro de Apocalipse declara que não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, tudo será restaurado, Deus habitará com seu povo, e a razão mais profunda para os novos céus é que Deus estabelecerá uma comunhão perfeita com a humanidade redimida. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, o apóstolo João diz, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, Deus criará uma realidade onde sua presença será plena e eterna. E a restauração final da criação, os novos céus fazem parte do plano de Deus para restaurar tudo que foi afetado pelo pecado. Essa restauração inclui a terra, o universo e o reino de Deus entre os homens, ok? Tudo será renovado. Terminando aqui, haverá novos céus, porque Deus não deixará a criação marcada pelo pecado para sempre. Ele fará uma renovação. Deixa eu ver aqui, ele fará uma renovação completa do universo, onde a justiça, a paz e a presença divina existirão eternamente. A salvação, na realidade, começa aqui na Terra, né? A consumação será realmente na consumação dos séculos. Assim, a promessa de novos céus e nova terra mostra que o plano de Deus termina não com a destruição, mas com a restauração perfeita por meio de Jesus Cristo. E a promessa de novos céus e nova terra nos lembra que Deus está preparando uma realidade eterna para todos aqueles que permanecem fiéis. O sofrimento do mundo atual não é o final da história. A glória futura será muito maior. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu vou fazer aqui agora uma oração. Muito obrigado a vocês que participaram, ao nosso amigo aí que comentou várias coisas maravilhosas. E por último, ele comentou aí que tem tanta gente rejeitando tudo isso. Sim, faz parte, né? O número de perdidos é como a areia do mar, o número dos salvos é como a areia do mar também. Ok? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu oro neste momento, ó Pai. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, para que nós possamos estar preparados, ó Pai, para ouvirmos o toque da última trombeta. Senhor querido, santo, maravilhoso, justo, soberano, poderoso, Pai eterno e cheio de misericórdia, nós nos colocamos. Quando eu falo nós, eu estou me colocando e também os meus amigos que estão aí participando da nossa live, diante da presença de Deus com temor, com reverência e com uma grande esperança, a esperança de ouvirmos o toque da última trombeta.
Reconhecemos que tu és o Deus que governa a história, aquele que governa todas as coisas e que cumprirá todas as promessas, cada promessa revelada na tua palavra. Pai querido, prepara o nosso coração para o grande dia em que a trombeta tocará e teu Filho Jesus Cristo se manifestará com poder e grande glória. Que não sejamos distraídos, frios ou afastados da tua presença, mas que nós possamos ser firmes, vigilantes na nossa fé e cheios do teu Espírito Santo. Deus, purifica a nossa vida. Se há pecado em nosso coração, limpa-nos, perdoa-nos. Com o teu amor e a tua graça, renova a nossa mente, fortalece a nossa fé e nos ensina a viver em santidade diante de ti, diante da tua presença. Ajuda-nos a caminhar com fidelidade, porque somos imperfeitos, somos falhos, sabendo que a qualquer momento a trombeta poderá soar. Como escreveu o apóstolo Paulo, e então os restantes dos mortos, então os mortos ressuscitarão e os teus filhos serão transformados. Pai, que a nossa vida seja alinhada com a tua vontade, alinhada com o teu propósito, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes reflitam a luz do teu reino. Livra-nos da distração deste mundo e nos mantém firmes, ó Pai, com os nossos olhos voltados para a eternidade. Enche-nos com teu Espírito Santo para que nós possamos perseverar até o fim. Dá-nos coragem para permanecermos firmes, fé para esperar nas tuas promessas e amor para viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Senhor, quando o grande dia chegar e a trombeta ecoar nos céus, que possamos estar entre aqueles, aleluia, que ouvirão a tua voz dizendo: vinde benditos de meu Pai. Que possamos, ó Deus, participar da glória do teu reino e viver eternamente na tua presença. Estou todo arrepiado aqui. Glória a Deus. Eu acredito que você aí também está sentindo a presença do Senhor. Nós te entregamos a nossa vida, nosso caminho, o nosso futuro, os nossos talentos, os nossos dons, confiando que tu estás preparando algo glorioso para aqueles que te amam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui. Eu vou fazer mais uma oração. Falando sobre, prestem bem atenção. Aqui são as minhas considerações finais. 7 sinais de que a trombeta tocará. A Bíblia ensina que antes da manifestação gloriosa de Jesus Cristo e do toque da última trombeta, haverá sinais que aconteceriam na terra. Estes sinais servem como alertas espirituais para que a humanidade se prepare para os acontecimentos finais. Deixa eu ver. Esnando, você é pentecostal? Primeiro, multiplicação da iniquidade. Um dos primeiros sinais será o aumento do pecado no mundo. Em Mateus 24:12, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, o que o nosso amigo aí comentou, né? Isso se manifesta em violência crescente, em injustiça, perda de valores espirituais e afastamento de Deus. As pessoas não estão nem aí. Guerras e conflitos entre as nações. Jesus profetizou também sobre isso, que haverá conflitos e guerras. Isso desde já aquela época até o momento presente. Mateus 24:6 diz que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E ao longo da história nós vemos conflitos entre as nações, mostrando que o mundo caminha para momentos decisivos. Depois nós temos as catástrofes naturais, que sempre houve, porém hoje
em maior quantidade. E a Bíblia menciona terremotos, fomes e outras calamidades. Esses eventos mostram que a própria criação está em sofrimento. Como ensinou Paulo, ao dizer que toda a criação geme aguardando a redenção. Amém, querido. E a pregação do Evangelho ao mundo. Outro sinal super importante é que o Evangelho será anunciado a todas as nações. E eu abro aqui um parênteses falando sobre a internet, que através da internet o Evangelho se espalhou, as pessoas estão pregando, as pessoas estão fazendo live. Por exemplo, atualmente eu não prego na igreja, mas prego todos os dias. E muitas pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm sido alcançadas. Eu tenho recebido assim curas, eu tenho recebido um avivamento muito grande. Então, a pregação do Evangelho. Este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, Mateus 24 e 14. Hoje, com essa tecnologia, como eu já falei, e missões, a mensagem de Cristo alcança praticamente toda a terra. Um outro sinal fortíssimo é a apostasia espiritual. E a Bíblia ensina e nos fala de um tempo em que muitos abandonariam a fé. O apóstolo Paulo advertiu que nos últimos dias pessoas se afastariam da verdade. E isso se manifesta quando a fé se torna superficial, as pessoas vivem uma religiosidade e não vivem o evangelho genuíno, vivem apenas uma placa de uma igreja, a verdade bíblica é rejeitada, a espiritualidade é substituída por interesses humanos e por entretenimentos. Enganos espirituais e falsos mestres. Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Em Mateus 24 declara: surgirão falsos cristos e falsos profetas. E estes enganos espirituais confundem na realidade muitas pessoas e desviam da verdade. E nós temos um chamado à vigilância. O último sinal é um alerta constante para vigiar e estar preparado. Jesus ensinou que ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós devemos viver prontos. A trombeta mencionada por Paulo em 1 Coríntios 15, 52, soará de repente, trazendo a transformação para os salvos. E concluindo, os sinais não foram dados para gerar medo, mas para despertar vigilância e fé. Eles mostram que a história está caminhando para o cumprimento dessas promessas. E cada dia nós estamos vendo, Quando a trombeta tocar, os mortos, vou repetir aqui, os mortos em Cristo ressuscitarão, os fiéis serão transladados, transformados e transladados, o plano de Deus se cumprirá, e por isso o ensino de Jesus Cristo permanece. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. A trombeta ainda não tocou, mas os sinais nos apontam para um tempo em que cada pessoa deve refletir sobre sua vida espiritual e permanecer firme na fé, Aleluia! Deixa eu ver a letra aqui de um hino. Muito obrigado a todos que participaram, que comentaram, E eu vou terminar cantando. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta,
breve Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que Ele chama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom Rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Muito obrigado aí pelos comentários. Nosso irmão aí de Alagoas, que comentou bastantes coisas. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Agora eu vou salvar a live, colocar no Facebook e também no meu canal no YouTube, que é Nelson Alves de Andrade. Entrem lá, inscrevam-se e escutem as nossas lives. Um grande beijo para todos vocês. Muito obrigado aí pela participação. 1.500 corações, ok? Um beijo, queridos.